Gente, no ano passado, em 2022, eu tive hemorragia subconjuntival. Eu fui buscar informações a respeito dessa doença que deixa a gente com sangue nos olhos, literalmente. Fui saber quais são as causas, quais são os sintomas e quais são os tratamentos dessa doença. Veja aí. Você ou alguém que você conhece já acordou com uma mancha vermelha de sangue nos olhos? O sangue nos olhos provoca mudança na aparência e, em alguns casos, também é motivo de constrangimento, pois a pessoa afetada fatalmente terá que responder perguntas como, por exemplo, você levou um murro no olho? Seu marido bateu em você? E por outras situações nada agradáveis. Nesse caso, recomendo o uso de óculos escuros para evitar perguntas indiscretas. Em 2022, meus olhos foram atingidos pela hemorragia subconjuntival 2 vezes. Eu não sentia nenhum incômodo na visão e nem dor, por isso não percebi o sangue no olho. Mas, durante o café da manhã, a minha filha viu e me perguntou o que tinha acontecido com o meu olho. E ao me olhar no espelho, fiquei muito preocupada. Então fui pesquisar sobre o assunto. E, durante a minha pesquisa, descobri que o meu olho havia sido afetado por uma hemorragia subconjuntival, um fato que pode ocorrer até com bebês, mas o problema atinge principalmente pessoas com idades mais avançadas. Além da minha pesquisa na internet, também fui buscar informações com um médico oftalmologista. Meu nome é Dorismar Rodrigues dos Santos, sou médico oftalmologista aqui do Instituto Lages da Visão e do Instituto de Olhos de Cuiabá e faço a parte de segmento anterior na oftalmologia. Veja agora o que é hemorragia subconjuntival, quais são as causas, sintomas e como tratar da doença. Doutor, o que é hemorragia subconjuntival? Hemorragia subconjuntival ou hiposfagma, que são sinônimos, hemorragia, o próprio nome já fala, é um tipo de ruptura de vaso sanguíneo embaixo da conjuntiva, subconjuntival. Quais são os principais sintomas? Bom, os sintomas da hemorragia subconjuntival é aquela mancha avermelhada mesmo que aparece na imagem da pessoa, que a pessoa é muito fácil o diagnóstico, porque você olha no olho da pessoa, tem aquela mancha avermelhada de sangue, significa o quê? Que por algum motivo, que nós vamos falar, que teve um derramamento de sangue, um derrame de sangue, uma ruptura desse vaso sanguíneo, onde que causou esse acúmulo de sangue embaixo da conjuntiva. O que pode causar a hemorragia subconjuntival? A causa disso, o que facilita ter isso? Pacientes idosos, pacientes com alguma comorbidade, exemplo, diabetes, hipertensão arterial, tudo tem uma facilidade a mais de ter essa hemorragia subconjuntival. Eu achei interessante que algumas coisas como alergias, atividade física intensa, espirros muito fortes, né? Força excessiva para evacuar, né? Levantamento de peso. Mas você prestou atenção de tudo isso que você está falando? Tudo que faz aumentar essa pressão dentro do vaso tem facilidade para ter esse tipo de hemorragia. Você viu que você falou, excesso de esforço físico, o espirro dá aquela aumento assim repentino, você entendeu? Tudo que faz aumentar, dar esse aumento de pressão vascular pode dar esse tipo de hemorragia. E então, uma tosse, vômito, então, nossa, vômito, a maioria das pessoas que tem vômito, ele tem algum tipo de hemorragia ou
facial, rompe porque aumenta muito a pressão vascular, né? A pressão arterial da pessoa aumenta bastante. Existe algum risco de perda visual, doutor, quem tem esse problema? Pela hemorragia subconjuntival em si é muito difícil, não dá nenhum tipo de baixa de visão, só se for uma hemorragia muito gigantesca, muito grande mesmo. Uma pessoa que tem esse problema frequentemente, né, 1, 2, 3 ou mais vezes ao ano, aparece essa mancha. Com isso pode ir afetando a qualidade da visão da pessoa? Não. O que pode acontecer é que ele vai ficando mais exposto a processos inflamatórios, se inflama pode dar infecção, pode ter... Se ele tem de repetição, é porque ele tem alguma coisa na parte sistêmica que está influenciando isso. Porque essa fragilidade grande assim, espontaneamente, não é comum, não. É muito difícil dar uma hemorragia subconjuntival espontaneamente. Quais as principais formas de tratamento nesse caso? A principal tratamento é repouso. A hora que eu falo repouso, não é ficar deitado, não. É não esfregar o olho, usar muito colírio de lágrima artificial para que esse olho não tenha problema de olho seco. E se o paciente começar a ter você usar algum anti-inflamatório não hormonal para fazer com que ajude a absorver esse sangue. Mas geralmente só é um tipo de defeito que ele se autolimita. O próprio organismo causa essa reabsorção desse sangue. Agora, se esse tiver a causa lá fazendo que esse sangue não pare de sangrar, aí vai demorar muito tempo. Tá? O tempo de reabsorção varia muito de pessoa para pessoa e do tamanho da hemorragia. Se for uma hemorragia pequena, ela vai ser reabsorvida muito rápido. Se for uma hemorragia muito grande, vai muito tempo. Tem paciente que vai até mês para ser reabsorvido. Qualquer sangramento nosso, a gente indica gelo. Porque o gelo, ele faz uma vasoconstricção. Se ele faz uma vasoconstricção, geralmente ele vai fechar esse vaso e tem uma tendência a diminuir o sangramento. O gelo é muito bem indicado. Mas, atenção, não coloque o gelo diretamente no olho. Enrole o gelo em uma gaze e só depois coloque sobre o olho afetado. Tem que ressaltar o seguinte, que se você tem uma fragilidade dos vasos da retina, quando fala fragilidade dos vasos, da conjuntiva, significa que os também de dentro, os intraoculares também têm a fragilidade, onde que a pessoa tem que tomar muito cuidado. E às vezes serve até de alerta para a gente, quando você vê uma hemorragia subconjuntival, aí, por mais pequena que seja, você tem que chamar a atenção do paciente para ver se ele não tem nenhum tipo de comorbidade, para fazer pesquisas, fazer principalmente em cardiologista, na parte de vascular, para fazer uma análise se não está tendo nenhuma patologia, para facilitar esse tipo de problema. É possível fazer atividade física estando com esse problema nos olhos, doutor? Tecnicamente não tem problema, mas se tiver com hemorragia subconjuntival grande, não é bom não, é bom ficar mais quieto, porque aí ele não vai aumentar essa pressão dentro do vaso sanguíneo. Muito obrigada, doutor, por ter disponibilizado na sua agenda um tempinho para nos atender, nós do Planeta Delas, a população, nossos telespectadores e eu agradecemos. Muito obrigada. De nada, sempre à disposição. Obrigada. Vocês viram a matéria sobre a hemorragia subconjuntival? O famoso sangue nos olhos? Como eu disse na matéria, eu tive esse problema 2 vezes no ano passado. No meu caso, ocorreu por causa da pressão alta. Mas, graças a Deus, passou rapidinho. Em menos de 2 semanas, o sangue já tinha sumido dos meus olhos. Mas poderia ser diferente, né? Como o médico disse, isso pode ocorrer também no caso de uma doença mais grave. Então, é sempre bom ficarmos alertas. Infelizmente, o programa Planeta Delas chegou ao fim. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu quero agradecer, como sempre, a sua audiência, a sua companhia. Muito obrigada de coração.
e até o próximo programa, se Deus permitir.